Quero presente. Sinta-se beijado. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está no Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro, juntinho de vocês, começando o programa do dia de hoje. Alô Paulo Júnior, meu amigo PC brilhando na 94, a FM do Rio, já tô sabendo, Paulão, abraço grande para você. Alô Sônia Ferreira, Xangô da Mangueira, alô JC Valentim, alô Fábio Bito, bom dia minha gente. O Valentim dizendo bom dia meu amigo Fernando Sérgio, mas para mim é um dia de luto com esse Supremo Tribunal Federal. Não só para você, para mim também. Eu acho um absurdo isso, meu Deus do céu. A gente fica, eu não queria nem, vou entrar nesse debate aí com os nossos amigos, os nossos convidados do dia de hoje, mas até a tua observação até me adiantou esse comentário. Quer dizer, como é que pode, gente? Eu decido uma coisa 3 meses antes e depois decido outra inteiramente diferente. Eu tenho acompanhado aqui juristas famosos, pessoas esclarecidas. Um deles esteve aqui ontem, o meu amigo desembargador, o José Araújo Neto, né? Que comentou comigo, Zé Augusto, ele comentou uma série de fatores, as firulas jurídicas, porque disse o seguinte: é verdade que alguns já prendem logo depois do condenado, da primeira instância, outros prendem na segunda, outros até são um pouco mais esticados, mas o número de recursos é muito menor. Quer dizer, então, de repente, há 3 meses atrás, as pessoas decidem que pode ser, 3 meses ou não, em 2016, né, decidem que pode ser preso após a segunda instância, porque no Brasil quem tem dinheiro, nós tivemos o caso aí daquele jornalista que matou a amante lá em São Paulo, né, que ficou anos e anos, 10, 15 anos, porque o cara tem dinheiro, tem bons advogados, e aí vai esperar mais uma condenação, vai esperar mais um recurso, e aí só pode agora, por causa desse senhor chamado Toffoli, Dias Toffoli, estava 5-5. A minha esperança, quando eu vi isso na televisão, quando eu vi no jornal, quando acompanhei pelos rádios, a minha esperança é que esse cidadão tivesse uma cabeça um pouquinho mais ajuizada e dissesse não pode ser transitado em julgado até a segunda instância. Já está de bom tamanho. Não, agora não. Agora é o transitado em julgado até o último recurso e os poderosos não poderão ser presos. Quer dizer, é um negócio vergonhoso para o país. Eu não sei qual é a opinião dos meus amigos que aqui estão. Cada um tem o direito de opinar da forma que quiser, mas é uma vergonha. Como diz na verdade, o Joelmir Betting, né? O Joelmir já foi, aliás, Boris Casoy. O Boris Casoy tem isso, é uma vergonha, uma lambança. Tem horas que você fica com vergonha de ser brasileiro. Não tem a ver, estava comentando aqui com os amigos, nós estamos ali, vocês podem ver ali hoje recebendo os nossos queridos amigos, o professor Pedro Carlos, doutor em matemática. Bom dia, Pedro! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Estamos juntos. Então, recebendo também o doutor Cícero Munhoz, médico, cardiologista, tenente-coronel da Aeronáutica, é também o diretor médico do Hospital Alemão do Amparo. Bom dia, doutor Munhoz. Bom dia, Fernando. Bom dia, internautas. Prazer em estar aqui novamente. E ao lado dele, uma das figuras mais tradicionais da cultura carioca, ele que é presidente da Escola de Mestre-Sala Porta-Bandeira, Porta-Estandarte, que brilhou no exterior, mais particularmente na Alemanha, durante 14 anos da vida dele, traz uma bagagem extraordinária
extraordinária na formação de menores carentes através da sua escola, que é de fundo beneficente. Meu amigo há mais de 30 anos, o nosso querido mestre Manel Dionísio. Bom dia, Manel Dionísio. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos internautas. Agradecendo a Deus aí por mais uma sexta-feira maravilhosa, das quais eu me encontro aqui com duas personalidades que ganhei meu dia. Oba! Oba! Então essa é a turma da sala de visitas, que daqui a pouco a gente vai estar junto. Então tem que comentar isso, né? Eu quero agradecer ao Valentim o comentário, porque para mim é uma vergonha. Isso não tem a ver com prende, solta Lula, não. Ou pode até ter, ou provavelmente até soltarão. O meu comentário tem a ver com que é um absurdo. Quer dizer, se você já foi condenado pela segunda vez, vai esperar o quê? Mais 10 anos para ser condenado? E terá 10 anos para cometer crime, seja quem for? Essa é a pergunta. Nós estamos num país que é uma maravilha. Ontem, para vocês terem uma ideia, um banco foi explodido lá na Rua do Comércio, em Angra dos Reis, onde eu tenho a comenda de Angra dos Reis. Eu sou comentador dos 500 anos de Angra dos Reis. Sou muito grato àquela população, porque recebi essa comenda ao lado do saudoso Ivo Pitangui, ao lado de pessoas importantes da época. Quer dizer, estive um ano lá dirigindo uma emissora de rádio, era uma cidade pacífica, hoje está invadida por traficantes, isso e aquilo, e ontem o que aconteceu? Explodiram lá um banco, trocaram um tiro, acertaram um policial no pé. Quer dizer, está tudo muito bem, vamos deixar o transitado e julgado? Quer dizer, é um negócio realmente acachapante, né? É um negócio absurdo para mim. Por outro lado, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é só futebol, gente. Onde é que nós estamos? As cenas de selvageria que eu tive a oportunidade de ver, você viu, mostradas nas diversas emissoras de TV ontem, no entorno do estádio do Botafogo. Que loucura, que loucura. Ontem, excepcionalmente, a maior torcida foi a do Botafogo, porque estava no estádio dele. Foi também uma torcida menor do Flamengo. Foi um jogo legal, foi um jogo difícil, acabou sendo vencido pelo Flamengo. O Botafogo está de parabéns, porque atuou até onde pôde. Agora um recado para o Botafogo, recado para o Vasco da Gama, recado ao Fluminense, não precisa desse recado, que parabéns, ganhou lá em São Paulo de 2-0, então virou exceção. Não adianta se jogar bem se você não sabe chutar em gol. Não adianta jogar bem se você não sabe concluir. Então é aquela história. O Botafogo foi, jogou muitíssimo bem, atrapalhou muito a vida do Flamengo, chutou, não conseguiu fazer. E aí o Flamengo tem essa capacidade hoje a nível de ataque no finalzinho do jogo, com um garoto de 19 anos, 20, sei lá, o Lincoln acabou fazendo o jogo no serviço do Bruno Henrique. O Bruno centrou, lá foi o Lincoln e fez o gol e ganhou a partida. Quer dizer, de nada adiantou jogar bem se você não sabe chutar, se você não sabe concluir. Isso é um outro comentário. Agora, o que aconteceu, o que nós vimos, a selvageria, um cidadão, um flamenguista, mas poderia ser de qualquer outro clube. De repente, ele sai, talvez do metrô, talvez do carro onde pôde estacionar, no meio da torcida do Botafogo. Quando ele sai, ele já começa, ele está com aquela camisa branca, quero crer que é aquela camisa branca do Flamengo. Ele começa a fazer assim, olha, e tal, vem um cara dar um chute na perna dele, vem o outro dar um soco no rosto dele, vem o outro com pedaços de pau, que aqui não cabe na tela, de 1 metro, 1,20 m mais ou menos, que foram apreendidos mais de 13 ou 14, que eu contei na televisão, de pessoas que vão lá para brigar, verdadeiros marginais. Bateram tanto no cara, o cara foi resgatado pela forma dos policiais militares, mas bateram tanto que teve um que estava caído, não sei se do Botafogo, não sei se do Flamengo, e os caras são covardes. Você estava caído, o cara ainda batendo com o pau, batendo. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Que vergonha, que vergonha. É só futebol, meu amigo. Futebol foi feito para lazer, para que as famílias possam ir nos estádios. E que vergonha também uma polícia que a gente sabe que de repente não atua da forma que deveria atuar, no sentido de coibir esse tipo de coisa. Ah, mas foi combinado na internet. Não importa, é outra vergonha. Então hoje o dia, na verdade, pode ser chamado daqui para frente de Dia das Vergonhas, do Supremo Tribunal Federal, irresponsável.
irresponsável, porque haja o que houver daqui para frente, acresça-se à conta do seu Dias Toffoli. Muito bem, estamos chegando, eu quero dizer que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br, né? Quero também informar, Marco, eu não tenho como atender telefone, Marco, durante o programa, Marco Silva, né? Você pede para que ligue, tá, mas depois, muito depois sim, durante fica muito difícil, tá bom, querido? Você me desculpa. Alô, Jefferson Mendes Augusto, bom dia. Fernando Sérgio, ótima sexta-feira para você. A Mônica Grandinete, minha prima, lá em Belo Horizonte, nas Alterosas, um abraço grande ao Eduardo Grandinete também. O Fábio Milton, infelizmente, tais torcedores que são verdadeiros bandidos que sujam a imagem do clube. É verdade, por isso que eu não vou mais nos estádios. Não, infelizmente é muito complicado, você morre de preocupação. Não é? Porque não são todos, evidentemente, são provavelmente o que? 10 ou 11%. Eu vi um dos hooligans lá na Inglaterra, e o que tem que fazer é o seguinte, hoje tem reconhecimento facial, tem aí as filmagens das diversas emissoras de TV, é só a polícia requisitar e os clubes tomarem a iniciativa, proíbem esses caras de ir aos estádios. E outra coisa, se aparecer, prende de uma forma antecipada. É um negócio absurdo, realmente. Vamos à oração e depois, então, a gente vai para a nossa sala de visitas. Meus amigos queridos, lembrando, alô você, hoje é o dia do almoço da Confraria dos Amigos do Rádio no Caçador. Então vamos que vamos. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, né, minha gente, olha só, essa coisa do futebol, às vezes apaixona as pessoas de uma maneira que de repente a gente observa que há certos exageros, né? E essa coisa do exagero
é o que a gente não deve ter. Eu estou aqui com o livro da Marion Duarte, gente, eu vou aqui mostrar para vocês. Olha que coisa linda, a fotobiografia, é um livro de fotos e também de textos. O prefácio foi escrito por mim, tem vários jornalistas também que escreveram aqui sobre a Marion, inclusive a Samira Valente também. E esse livro é um encanto. Esse livro vai ser lançado no Clube de Regatas Flamengo, na sede social do clube, justamente no dia 28 de novembro. Então, estou convidando a todos às 19 horas, esse belíssimo lançamento da Marion Duarte, essa cantora extraordinária que nós todos temos a honra de termos como amigo, tanto na Confraria dos Amigos do Rádio, quanto na Fraternidade da Comunicação. Então, justamente para isso e para ir digamos assim, para a nossa sala de visitas, eu vou mostrar para vocês a qualidade vocal da Marion Duarte numa música que eu aconselhei que ela gravasse. Ela um dia me telefonou e falou: não, está faltando essa música para fechar o meu disco. Falei: olha, tem dois amigos, o Paulinho Rezende e o Paulinho Debete, que tem uma música maravilhosa, Nuvem de Lágrimas. E ela então gravou esta beleza, esta joia, e que na verdade transformou Nuvem de Lágrimas numa espécie de samba-canção de uma forma muito bonita. Vamos ouvir isso. Nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só a sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, oh, venha logo me tire dessa solidão. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, oh, venha logo e me tire dessa solidão. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois na cama a realidade é só a sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, oh, venha logo me tire dessa solidão. Ah,
me tire dessa solidão. Belíssima interpretação, arrancando aplausos aí. Olha, um minutinho só com o Luizinho Campos, que está vendo a gente aí, num dos seus personagens, em homenagem ao Supremo Tribunal, em homenagem a esses políticos, entre aspas, maravilhosos que nós temos em Brasília e em todos os cantos. Vamos ver o pra frente ou pra trás com o Luizinho Campos. Doutor Arnaldo Jaburu, o senhor acha que em 2020 o Brasil vai pra frente ou vai pra trás? Muito boa pergunta, minha bucecletante repórter. Vivemos uma época tão neureclante e paminômica que não podemos deixar ser visto por constantinopolitanizar toda a capacidade cenobrética que emoldura toda a filosofia catastráfica que anacreia em toda a bucecletância nacional. Aí perguntar-me-ão, há uma saída? Oh! Qual a saída? Ora, meus amigos, evangelantemente falando, não haveremos de patuquetar toda a crisocilácia acarilígena convergitosa que os amazônicos haverão de bisunfizar por toda a bucecletância nacional, de forma que você não sabe se vai pra frente, se vai pra trás, se vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. E tenho dito, olha, não tem apoio, não tem medo não. Pode mandar me demitir, não tem medo de ninguém. Comigo não, violão. Eu tenho peito e coragem pra falar. Ei, parabéns ao Luizinho, nosso querido Luizinho Campos, né? Um abraço grande, nossos sentimentos. Artista é artista, né? O show precisa continuar. Eu confesso a vocês que o Luizinho agora está passando por um drama, né? O falecimento da irmã da mãezinha dele, não é? Então, mas de qualquer maneira, o show must go on, como se diz, né? O show tem que continuar. Vamos falar com os nossos amigos queridos que estão nos visitando aqui, começando aí com o nosso querido, o decano, né? O mestre Manel Dionísio. Manel Dionísio, um abraço grande, querido. Você é decano, você é da Madeira, de onde é que é, mas é uma coisa importante, se é uma coisa importante. Se ele é decano, se é docano. Mas tem que esclarecer, é docano ou decano? Hoje é mestre. Eu não dou cano em ninguém. O amigo estava viajando, né? Estava fora do Rio de Janeiro, aqueles núcleos da Escola de Mestre-Sala, porta-bandeira, porta-estandarte do Rio de Janeiro, foi isso? Não, na minha lei Paraíba, de vez em quando eu tenho que ir. Depois de 40 e tantos anos que encontrei a família, agora de vez em quando eu tenho que estar dando uma presença. Né? Virou figura ilustre da cidade, né? De Além Paraíba, onde tudo começou. Terra do Gelson. Onde tudo começou. Na mesma época, o Pedro Álvares Cabral chegou com a galera, nascia em Além Paraíba, mestre Manel Dionísio. Não, mas eu tenho que sempre ir lá. Depois desse tempo todo que eu fiquei sem a família, quando eu encontrei, eu achava que eu achava que eu era o caçula, né? Né? Só que ainda tinha mais um. Olha, que bacana. E quando eu cheguei, que eu encontrei, se eu chegasse 2 anos ou 3 anos antes, eu ainda conhecia ele. Quando apareci, maravilha. Ele já tinha falecido. Maravilha. A gente já vai falar da Escola de Mestre-Sala, porta-bandeira, porta-estandarte, como é que as coisas estão. Está indo. Por incrível que pareça, você sabe que quando eu venho aqui para conversar com você, eu conto as vitórias e conto as derrotas também, né? Não adianta só falar de vitória, né? É a mesma coisa que diziam antes, o Botafogo não jogou bem. Não, o Botafogo jogou bem, muito bem, faltou o gol. Poderia ter ganhado o jogo, né? Jogou com 10, mas aquele problema dos caras 10. Você jogar futebol e marcar é uma coisa, agora você dar pancada no jogador é diferente. Agora, Fernando, não sai da minha cabeça, eu acho que esse negócio que você falou aí, esses torcedores, esses bandidos que se vestem de torcedor. É uma vergonha. Mas, Fernando, como é que esses elementos saem de casa com um taco de beisebol, vêm até aqui e ninguém vê como é que esses caras trazem isso? Exatamente. Não, você viu a quantidade que foi apreendida? É um negócio impressionante, cara. Isso me entristece, é lamentável. Isso aconteceu recentemente também em São Paulo. Quer dizer, parece que é uma turba que se organiza via rede social
para fazer o terror. Quer dizer, é um negócio louco, rapaz. É um negócio Não sou experto em segurança, mas olha, nós em precisamos. Campos dos Goitacazes, acho que foi em Campos hoje, aconteceu um crime de forma hedionda. O cidadão era envolvido com alguma coisa que eu não sei qual é, chegaram os bandidos lá. Esse cidadão que era envolvido não estava em casa, não estava com um senhor de idade e um garoto de 5 anos. Mataram os dois. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Essa é a pergunta que isso foi ontem. quer calar. Isso foi ontem. Tá. Mas tem alguma... Às vezes, para você se lembrar do presente, você tem que ir no passado. Nós temos aí também uma história dessa no mundo do samba, que foram na casa de uma determinada pessoa procurar essa pessoa, chegou lá, essa pessoa não estava. A mãe atendeu. A senhora é mãe de quem? Eu sou mãe. Onde ela está? Não, ela saiu, no momento ela não está. Mas ela é sua filha? É. Aí dispararam as armas na mão da pessoa, e a pessoa está viva até hoje. E a mãe foi. Agora você vê. Ter gente desse quilate, meu Deus do céu, isso de um mau quilate, não tem quilate algum, pelo contrário, né? Meu caro Pedro Carlos, bom dia, como é que vão as coisas, meu amigo lá? Já voltou à Universidade Rural? Não, eu só fui lá para poder ver como é que os médicos estão, eles estão bem, né? Eles gostaram de me ver, acharam que eu estou bem. Foi Mas bem, teve que fazer perícia? a visita foi boa, ficaram bem assim, satisfeitos com a minha presença. Precisa da perícia, então, para autorizar a tua volta ao trabalho. Explicando. Terça-feira eu vou ter outra perícia. Já tem quase um ano do acidente. Vai fazer um ano agora, dia 14 de que dezembro. Com o carro e quebrou o fêmur e daí teve que passar por todo um tratamento. Então, já estou anunciando a minha próxima falta terça-feira, então se eu tá bom na minha falta que eu venho outro dia para cobrir, viu? Será uma honra. Só que já vou lembrar, até o sexta-feira, eu viajo na quinta, nós vamos estar em São Paulo, numa praia lá de São Sebastião, nessa mesma. Por aí. Com a turma lá, nós passar um tempinho, mas na segunda-feira estaremos de volta com o programa. Gente, coisa é outra fina, tem que aproveitar a vida. Aí chega em São Paulo, pega na Praia São Sebastião, pega o iate e vai no Guarujá. Já começou a exploração, tá vendo? Já está querendo aumento do cachê. É um negócio complicado. Doutor Cícero Munhoz, médico dos mais conhecidos, né? Doutor Cícero, como é que está indo lá o Hospital Alemão do Amparo? Primeiro a gente fala de amenidades, mas depois... Fundo, né? Mas vamos lá. Não, o hospital está bem, a gente agora, como eu te falei, os últimos equipamentos novos estão chegando agora em dezembro, deve estar chegando agora o tomógrafo, que é o último da etapa primeira que nós tivemos, né? Então o hospital está com a parte tecnológica toda renovada, né? Que beleza, hein? Agora estamos dando uma ajeitada na parte física e externa. A sua gestão que já tem uns 2 anos, não tá? Vai fazer 2 anos em março ainda. 2 anos em março. Então, foi uma luta. Foi um desafio, né? Vou dizer que foi o maior da minha vida. O amigo já tinha uma experiência, porque você foi o diretor do Hospital do Galeão. É isso, eu fui o chefe da divisão médica do Galeão. E depois tive experiência em serviços nossos, né? A Hemocor, a Hemocor Sul, não, serviço hemodinâmico próprio. E a SOS Coração em Campo Grande. E daí, um hospital particular que não fosse nosso, eu nunca tinha tido experiência. E foi a mais difícil, sem dúvida nenhuma. Foram dificuldades quase irreversíveis. E a gente conseguiu aí botar em ordem a casa. Parabéns. O que parece que é muito reversível, essa história de soltar as pessoas decididas pelo Supremo Tribunal Federal, que, pelo visto, na minha modesta observação, não sabe o que quer, né? Porque quando você decide, os caras são os chamados doutos, né? Eles têm até toga, né? Eles têm até aquela capa preta, né? Não pode confundir com o Batman, que é outra coisa, né? Mas os caras se sentem, né? E de repente decidem, pode ser devido ao trabalho que está sendo feito, né? Como é que chama mesmo? Da Lava Jato, né? Pode ser preso em segunda instância. 2 condenações, prende, depois, se for absolvido, solta. Né? Tira as pessoas desconfiáveis do meio da rua. Aí, de repente, há uma grita de determinado segmento, e essa grita é acolhida, e o próprio Supremo Tribunal desdiz aquilo que disse antes.
Dá para entender, mestre Manuel Dionísio? Mas fique à vontade, se for a favor, fique à vontade. Dá para entender, não. Porque eu, politicamente, eu sou meio leigo nisso aí, mas eu tenho as minhas opiniões. Porque tem coisa que nem Freud explica. Né? Aqui no Brasil, tem coisa que nem Freud explica. E essa situação aí, Fernando, sinceramente, eu só tenho que dizer uma coisa. É daquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, e uma turma unida jamais será vencida. É a turma deles lá que decidiram. Não estava assim para cima? A esperança estava em uma pessoa. Eu sei que demora para dar, precisa pensar muito, né? Eu me lembro que ontem, no início do jornal, não sei se foi o Nacional da Band, entrou um repórter de lá dizendo, olha, agora o ministro Dias Toffoli vai ser o voto de Minerva, mas ainda não deu o seu voto. Aí deitou o jornal, aí aparece no final, sim, agora ele deu o voto, e agora pode ser só preso após o transitado em julgado. Gente, precisa esse tempo todo para decidir alguma coisa? Mas, Fernando, é complicado. Eu acho que é complicado. Quando eu digo que Freud, só nem Freud explica, porque vou votar um pouco mais. Quando a pessoa rouba uma lata de leite no supermercado, em menos de meia hora o fulano é condenado e é preso. E às vezes esquecido na cela. E fica por lá, com uma latinha de leite. Não pode. Na meia instância, bem na meia. E nessa situação aí, cara, eles decidem assim rapidamente. Não vai ser e com outras palavras, né? Eu gostei muito, Pedro, do comentário ontem do jornalista que hoje ocupa o lugar do Boechat, eu não sei o nome dele, você sabe, Zé Pedro? Você acompanha a Band News? É um bom jornalista lá de São Paulo. E ele disse assim, meu Deus do céu, depois que as sessões do STF passaram a ser transmitidas... Eduardo Eneg, né? Eduardo Eneg. Depois que elas passaram a ser transmitidas pela televisão, aquilo ficou muito chato, porque cada um quer mostrar uma erudição maior, entendeu? Imagine você que é um doutor em matemática, se você, para nós pobres mortais e leigos, resolvesse falar todos os teoremas de Pitágoras e outras coisas mais antes de chegar a um arrazoável. É o que está acontecendo. Demoraram para burro, fizeram pausas, voltaram para chegar a uma conclusão. Me perdoe, eu não sei se você concorda comigo. Pífia. Isso aí é a suprema ignorância. Isso é uma suprema ignorância. Porque se a gente for literalmente na palavra ignorância, né? O I é negação, ignorância é sabedoria. Então, ignorância é negar o que se sabe. Isso é uma verdadeira ignorância. Eles negaram tudo que eles sabem, tudo que eles aprenderam e negaram. Em prol de quê? Em nome de quem? Agora penso diferente. Não. Então, qual foi o meu interesse lá atrás? Aprovar, ser preso na segunda instância. O que eu ganho agora em negar o que eu falei há 3 meses atrás. Então isso aí é para mim a suprema ignorância. Eles negaram tudo que eles aprenderam, negaram tudo que eles falaram. Mas em benefício de quem? Essa aí agora nós vamos ver o benefício agora é a consequência disso. Então quem é que vai ser beneficiado com isso? Aí, como você colocou, o cara que roubou a lata de leite, ele é preso na meia instância, não chega nem na primeira. Né? Ele é preso na meia instância e é condenado. Ele tem dinheiro para recorrer? Não. Mas, devido à condição que foi colocada ontem, ele não pode nem ser preso. Ele não pode nem ser preso. Então, vamos fechar todas as cadeias. Mas vai continuar sendo preso. Mas vai continuar sendo preso. Roubou a galinha, está ferrado. Entendeu? Então, agora, se for um bonitão... Então, é a suprema ignorância. Eu fico pensando assim, o que esperar de uma Suprema Corte, e a Suprema Corte? É o Supremo, a maior que a meritocracia, vamos voltar nessa palavra, não vale nada. Todos que estão ali foram indicados por apadrinhados. Essa é a palavra. Apadrinhados. Principalmente seu dia. Tirando 1 ou 2 ali que foi indicação do Temer e o outro foi indicação do Collor de Mello, o resto foi tudo Lula, Dilma. Não, mas como esses indivíduos vão negar qualquer coisa que beneficie
as pessoas que estão hoje presas e querer soltar. Mas tá na cara. Isso aí não existe em qualquer coisa, em qualquer lugar. Eu teria vergonha de ter um chefe que soubesse ou que tivesse muito menos estudo do que eu. Eu teria vergonha. Porque eu acho que as pessoas não têm que ter vergonha porque sabe menos. Vai procurar aprender. Agora, colocar uma pessoa na Suprema Corte que foi reprovado 2 vezes num concurso público para juiz, é uma vergonha esse país. Eu digo, isso é benefício de quem? É beneficiar algumas pessoas. É o que nós vamos ver agora com a consequência disso. Hoje, a partir de hoje, com a aprovação de ontem, muitos aí vão recorrer, vão ganhar. Agora nós vamos ver quem é que vai ser beneficiado. Eu estava comentando até antes com vocês, acho gozado da preocupação do dá e a sopra. Eu acho que esse tempo todo vamos bolar uma coisa para ficar no mais ou menos. Porque eu acho que nesse momento, pelo menos metade da população brasileira está escandalizada, se não for mais, com essa situação. Então por que demorou tanto? De repente vem a Weber, como é que é? Tereza Weber, o nome da mulher? Eu não guardo muito esse nome. Rosa Weber. Mas vamos fazer um atenuante. Porque senão soltaria todo mundo que está preso em segunda instância. Atenuante aí atenuante é o seguinte: quem vai soltar, fica por conta do juiz da região. Entendeu? Então aquela história, foi o que nós estávamos comentando. Se eu sou mais simpático, digamos, ao Pedro, eu sou o juiz, eu sou o todo-poderoso. Solta ele. Então eu sou por um momento Deus, não é, mas acha que é. Então eu solto a ele. Se eu por qualquer motivo não gostasse, o que não é verdade, do mestre Manuel Dionísio, deixar ele bofando. Quer dizer, não resolve absolutamente nada. Ao contrário, continua na canalice. É uma canalice. Quer ver outra coisa? Outra coisa que escandaliza. Só assim, e agora a canalice é oficial. Sim, porque segundo a lei, mas é exatamente o que o Munhoz acabou de dizer. Isso não poderia ser assim. Isso aí teria que ser indicado pelos seus pares, a partir do mérito. Quem vai para o Supremo Tribunal de Justiça tem que ter uma carreira. Tem que ser uma carreira ilibada, tem que ter o... Não é que os outros até não tenham, mas meu Deus do céu, vai ser indicado pelo presidente de plantão. O presidente passa 4 anos, talvez nunca mais volte, às vezes acaba na cadeia. Como é que você vai? É amigo do presidente, papa ovo do presidente. Fernando, ser indicado pelo presidente é uma coisa. Ele ter condições para assumir a posição é outra. Então eu posso te indicar para ser o ministro da comunicação. Você tem condições para ser? Você passou pelas etapas para poder chegar a esse cargo? Passou, beleza. Então a minha indicação é válida. Agora, você passou? Não. Então eu vou te indicar por quê? Você quer ver outra coisa? Essa é a condição. Outra coisa que... A indicação é uma coisa, agora o mérito, que o conforme o Munhoz colocou, você tem mérito para isso? Você, não é dizer que aquele que estudou menos ou mais, mas aquela condição de você exercer aquele cargo, tem isso? Não tem, então porra, fica fora, meu camarada. Eu nunca fui um bom estudante. Eu posso ser teu amigo. E você, de repente, me escala lá para ser professor de matemática. Então, é mais ou menos a mesma coisa. E outra coisa também que escandaliza a gente é ter que ouvir o senhor Gilmar Mendes dizendo que o clamor popular não tem nada a ver, não interessa. Ele sabe o que é clamor popular? Não interessa. Ele vai morar em Portugal. Aí teve um amigo meu que falou assim, em que país esse homem vive? Eu falei, eu não sei qual é o país dele. Ilha Brasília, que é Brasília. Ele vive em outro mundo, diferente do nosso. Nem Ilha Brasília, Ilha Tribunal. Ilha da Fantasia. Um cara que é hostilizado quando vai para Portugal, que ele tem negócios em Portugal. E tem vídeo. Ele é hostilizado, ele está pouco se lixando. Fora o negócio que ele tem em Brasília, São Paulo, que ele tem uma escola. Como é que um homem desse tem uma escola, um instituto de direito? Sabe o que é isso, Pedro? Conflito de interesses. A gente, quando é médico, que vai fazer trabalhos científicos, a primeira coisa que a gente fala quando vai apresentar um trabalho, eu queria dizer que não há conflitos de interesses, ou seja, eu não estou ganhando para falar bem de um produto. Esses juízes, a maioria está com conflito de interesse. O cara tem faculdade, tem não sei o que depende de não sei o que.
solta gente que interessa. É isso que ele falou, solta quem eles querem, prende quem eles querem. Prende, solta, independentemente da culpabilidade. Preso de novo? É uma coisa que Já foi solto Nem 24 horas ficou, de foi solto de novo. E nem 24 horas ficaram. Solto de novo. Eles foram presos 6 horas da manhã, quando deu credibilidade. 10 ou 11 horas da noite já estavam soltos. Isso acaba com a credibilidade da justiça, independentemente do casal, independentemente do que tenha feito ou do que não tenha feito. Mas são figuras públicas, então vira piada. Não, e o que você fez no programa no início, que eu achei muito interessante, essa associação do Dia da Vergonha, né? Que é o do STF e do... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A justiça no Brasil é isso mesmo, desde a Virou mais... uma vergonha. Virou uma vergonha geral. Agora, Essa eu queria tocar num ponto aí, meio que é vespeiro. Antes de falar isso, queria lembrar para o Fábio Pito mandou um abraço para a gente, que hoje seria o dia do radialista, não. Foi o dia de ontem. Ontem. Desculpas. Na verdade são 2 dias, né? Dia 21 de setembro e dia 7. Dia 7. O dia 7 foi instituído por causa do Ari Barroso. Pelo Getúlio Vargas, por causa do Ari Barroso, que foi o autor de Aquarela do Brasil. Então, ainda que tardiamente, pedindo desculpas pelo esquecimento, porque ontem a gente começa muito cedo e os problemas são maiores. E eu acabei não homenageando os nossos queridos amigos radialistas. Eu quero agradecer. Eu ontem foi ontem também que eu fui na Paradiso FM, participando do programa do Hernani Alves. Foi quarta-feira, ali no Santos Dumont. E acontece o seguinte, o Fábio Antônio, que é o produtor do programa, passou um e-mail muito gentil, parabenizando-nos, que foi ótimo e tal, e informando que o programa do Hernani, o Rio na Palma da Mão, cresceu no Ibope mais de 60%. E eu fico muito feliz que ele é um rapaz valoroso, está lutando para abrir cada vez mais espaços, e a gente fica feliz e me congratulo com a Paradiso FM. Que eu tenho o grande prazer de participar também. Uma sexta-feira de cada mês eu tenho participado lá com muito prazer. Maravilha. É uma coisa muito bonita. Quem puder visitar. Só gente capaz também. Quem puder visitar, vá visitar, porque vale a pena. Ali é um lugar muito bonito, né? Que aí, dentro do aeroporto, ali. Dentro do aeroporto Santos Dumont. O novo shopping do aeroporto. Onde tem a Paradiso FM e tem a Mix também. Que é do mesmo grupo. A Mix eu não conheço, não. Conheço a Paradiso. Exatamente. Mestre Manel Dionísio finalmente acordou patrocínio. Finalmente o amigo está jogando dinheiro pelo ladrão. E na verdade, pelo ladrão não. Pelo ladrão, não esquecer o ladrão. Porque senão vão absolver o ladrão. Não pode. Agora, isso tudo é uma ilusão da minha parte, a situação é a mesma, piorou, como é que é? Os alunos todos que o senhor tem lá, desde criancinha pequenina, alguns que hoje já são profissionais espalhados pelo mundo, eu conheço o seu trabalho há mais de 30 anos, trabalho sem fins lucrativos, mas haja paciência para poder desenvolver. Conta essa história pra gente, por favor, mestre. Fernando, atualmente com esse novo secretário Adolfo Conde aí, sim. Acho que quando o Santos não vê muita memória, desconfia. Estão me tratando de uma maneira assim tão carinhosa, tão respeitosa. Você merece. Mas nada mais justo. É um mérito, Não desconfia não, agradece. Não. Então eu só quero te dizer que o tratamento está sendo maravilhoso. Que bom. Sei. E eu não posso dizer hoje que eles não estão me dando nenhum tipo de atenção, até porque eu ainda continuo com aquela pendência daquele registro daquela ata que só vai ser registrada ainda na sexta-feira próxima, porque a última assinatura do fundador que eu estou contando, ela foi feita hoje e eu vou receber a ata hoje, mas o curador que está movimentando a nossa ata só trabalha sexta-feira, então sexta-feira que vem nós estamos dando entrada na nossa ata e agradecer. Sexta-feira, de segunda a quinta, ele descansa, né? Não, que trabalha em outro lugar. Trabalhou. Então, ele trabalha aliviou a cara do sujeito. Não, ele levar a sério esse país, pode. Então, eu tenho que dizer o seguinte, agradecer a todas as pessoas que têm tentado, procurado, querendo me ajudar, mas quando ele não tiver assinado, não tenho nada em mão. Certo. A escola só está funcionando internamente e externamente por conta da minha gestão da administração anterior,
E se demitiu, me entregou toda a papelada. Tudo irregular. Mas só tudo irregular e só veio assinar a carta de demissão depois de 2 anos. Quando você fundou a Escola de Mestre Sala no Porto Bandeira, 26 anos atrás, você ficou 26 mesmo? 29. 29 anos. 30 anos. Você ficou só dois anos mais ou menos fora, né? Fiquei 2 e se eu ficasse 2 e 15 dias, quando eu chegasse aqui, eu não tinha mais. Estava quase tudo destruído. Não, pera aí que eu estou pegando de volta. Cheguei. Vou voltar falando nesse assunto. Ô Pedro Carlos, agora é o tal do vespeiro que eu quero falar. Pelo seguinte, ontem eu tive aqui o desembargador Zé Augusto Araújo Neto, o preclaro advogado Baltazar Salgado, né? Quem mais conversou? O Gelson Cunha. Estou te falando, Munhoz. E o vespeiro é o seguinte, é a proposição nova do governo, e a pergunta era essa, é para valer ou é teatro? Aquela coisa das mudanças interessantes, a mudança, diminuição do número de municípios, tem uma vergonha, né? É uma vergonha. O cara tem 2.000, 3.000 e vai ter Câmara de Vereadores, vai ter... Não, isso aí tem que mudar mesmo. O vespeiro, que vai ser discussão para mais de metro, é, digamos assim, o fim da estabilidade para o quadro de funcionários públicos. Aqui houve quem se manifestasse, não, é isso mesmo e tal, tal. Por outro lado, o desembargador ontem anuiu um fato que tem razão de ser. Ele disse, olha, mas peraí, acontece que quando foi feito, que antigamente havia estabilidade também para a vida privada. Se você passasse 10 anos, você não podia ser demitido. E aí mudaram a lei e criaram um fundo de garantia para que as pessoas pudessem ser demitidas, mas tivessem um mínimo de garantia. Muito bem. E o poder público, embora os salários do poder público sejam muito maiores do que os salários na vida privada, no geral, quer dizer, na média, né? Não tem hora extra, não tem fundo de garantia por tempo de serviço. Então, ele, desembargador, disse o seguinte, olha, a pessoa aprovada por concurso, ela foi feita, ela é aprovada, ela tem estabilidade. Por quê? Porque para amanhã, de repente, muda o governo, muda o cara vai ser demitido. Mas aí eu deixei para ele a seguinte notícia, bom, pois é, que bom que isso não acontece com vocês, mas acontece com nós outros aqui fora. E nós outros aqui fora representam 70%, 80% da população brasileira. Não sei se tudo isso, mas é um percentual quase que majoritário. É uma dificuldade aprovar isso ou você acha que será aprovado? Fernando, e por quê? A favor ou contra? Eu acho assim, quanto o que eu sei, não parte juridicamente, que eu não tenho assim contato, mas pelo que sei, a estabilidade foi criada, uma por causa dessa questão da mudança de governo, e a outra política, de política, e outra por você não ter os mesmos direitos que tem o privado, que é o fundo de garantia, essas coisas todas. Então, você tem essa estabilidade. Né? A coisa que complicou, eu vejo assim, pela estabilidade, não é a estabilidade, que 90% dos funcionários, vamos dizer assim, estatais, é o que ganha um pouco. É mesmo? Quer dizer, você está falando de município, estado e federal. Você vê, por exemplo, um juiz, um Dias Toffoli desse da vida. Pega 30 mil. Não, o que ele ganha de... Fora os agentes. Não, o que ele ganha de ticket de refeição, vamos dizer assim, é o salário de um professor universitário adjunto. Mais do que a minha aposentadoria. O que ele ganha de ticket de refeição é o salário de um professor universitário. Se hoje o professor fizer o concurso, entrar hoje, for admitido hoje, o salário desse professor é o que ele ganha de ticket de refeição. 7 mil reais. Mas então, isso vai acontecer? Então, eu acho que o que tem, a preocupação minha não é o salário, são os adicionais. Sim. Esses agregados é que tem que acabar. Não é a estabilidade, mas sim os adicionais, notadamente os grandes salários, seria isso? Os grandes salários. Então você vê um deputado ter 40 assessores. Então, esse agregado que está ali nesses 40 assessores é o que arrebenta uma folha de pagamento. Não é o salário do funcionário, não é a estabilidade que faz isso. E outra, o privado, eu trabalhei na empresa privada durante
15 anos, né? Quando eu comecei lá para poder pagar lá os estudos e tudo mais. Depois que eu fiz o concurso público. Aí você tem no privado a condição assim que não é respeitada. Depois de 20 anos que você estiver numa mesma empresa lá, né, você não pode ser demitido, você tem uma certa estabilidade. E o que as empresas fazem? Quando chega a 22, 23 anos, antes de você aposentar, te demite. E vai recorrer. Eu sei bem disso. Você não tem nada. Ou seja, então você tem uma garantia. Você tem uma garantia que ela o quê? Não funciona. Entendeu? O Munhoz aqui é funcionário público estatal que nem eu. E você vê. Desse raciocínio, perdão, Pedro, né? A partir desse raciocínio do Pedro, só para não perder o a gente chega à conclusão que a medida, pelo menos eu acho que a do município é perfeita, mas essa outra, ela provavelmente não passará. Eu acho que a dificuldade vai ser grande. Eu acho que a coisa tem que ser pensada lá de trás. A primeira coisa que eu concordo muito com o que o Pedro falou são esses pendurucários, eu chamo disso. Aí eu vou para a minha experiência de quase 30 anos na carreira militar. Pega a carreira militar e olha como se fosse uma forma de transportar isso para o restante do servidor público. O militar, você pega o meu contra-cheque lá, eu tenho 2 ou 3 coisas só. Meu tempo de serviço, que é justíssimo, né? Minha habilitação militar, quer dizer, eu como médico tenho uma habilitação, X%. Então, mas você não ganha essa habilitação porque você está lá, você ganha porque você é médico, é diferente. E acabou. E uma coisa, e é muito importante isso, uma coisa que tem no contra-cheque do militar, só enquanto ele, que o militar quando ele estiver na ativa, tem lá auxílio moradia, que no momento que ele tem um imóvel dele, ele perde. Em Brasília, todos esses aí que tem imóveis, apartamento oficial. Não, todos os deputados e senadores têm o apartamento funcional do governo. E continua ganhando. Não, tem o apartamento, continua ganhando e todos eles moram aonde? No apartamento particular. Ou seja, então para que o governo tem um apartamento para esse, para outra família, para outro e tudo mais? E muitos desses loucos ainda têm esses apartamentos alugados. É isso. E não há como olha só, o apartamento é do governo, eu tenho que usar o apartamento do governo, eu não uso e alugo. Poxa, pelo amor de Deus. Sem comprovação de aluguel. Sem comprovação. Mas é alugado, é pior ainda. Aí quer dizer, eu estou legislando para que seja uma coisa legal e eu atuo de forma ilegal. Pelo amor de Deus, pô. Porque se você, voltando àquela velha história do início do nosso debate, se você observar o seguinte, a quem beneficia, foi perguntado aqui, esse transitado em julgado? Aos advogados. Sem dúvida, sem dúvida. Ao grupo de advogados que sustenta, de uma certa forma, a justiça. Porque é evidente, se eu sou advogado, não é o meu caso, se eu sou advogado, eu vou defender uma pessoa, em primeira instância, segunda, acabou ali na segunda, já está presa, e aí diminui muito, eu vou defender sim os poderosos. No entanto, se tem recurso acima de recurso, o advogado fica 10 anos recebendo um bom dinheiro por recurso. Eu acho que o advogado. Enquanto o bandido ou o pseudo-bandido fica solto. O advogado aí para mim é a ponta do iceberg. E se chegar aos 70 anos, coitado, prescreve. Porque nós sabemos que o iceberg ele tem 70% dele é submerso. Pontinha que mas como é? Agora, esse submerso ali, quem é que está dentro daquele submerso? Sim. O advogado está lá na ponta, é o que menos, é o que vai tomar porrada, coitado, desculpa a expressão. É o que vai tomar porrada. Agora, o que está submerso, isso que é o complicado. Que são os que vão ser beneficiados. Eu gostaria que esses nossos doutos juízes e a própria legislação que está em evidência aí há quantos anos? 1943 para agora. Como é que você vai pegar um país com 200 e tantos milhões de habitantes, que tem uma turma dessa, que está essas décadas todas sem fazer nada? Porque se você não faz uma renovação da lei, e quando faz alguma coisa,
vira pendurucário. É salário de preso que é maior do que o salário mínimo. Preso esse que não trabalha, que não é obrigado a trabalhar. Então, que país é esse? Para onde estamos caminhando? Ontem eu recebi uma charge que estava assim, né? O camarada preso no Machado, preso aí, a polícia entra, estava um rombo na parede da cela, né? Por que seus amigos fugiram e você não fugiu? Aí o preso, lá fora eu tenho que trabalhar, pagar aluguel, fazer isso, fazer aquilo. Aqui eu como, bebo, durmo. Ainda manda um dinheirinho para minha família. Tá recebe. Você acha que eu vou sair daqui para quê? É isso. Quer dizer, até então isso, o crime compensa. A rearticulação teria que ser feita até do ponto de vista da vida penitenciária. Né? Para que as pessoas uma mudança profunda, para que as pessoas trabalhassem, para que as pessoas mudança profunda na justiça, de uma forma que geral. você cometeu um ato ilegal, daí é uma responsabilidade do Estado a condenação. Não vai lá para só ficar vagabundando? Não. Agora, dar condições dignas de trabalho e de superação, de reparação não só do ato feito, mas como também o desenvolvimento social necessário para que a pessoa volte à sociedade. Hoje em dia, essas prisões aí são escola de crime. Hoje em dia não, né? Sempre, né? Sempre foram. E, Fernando, e outra coisa, eu queria que a agilidade desses juízes aí, em pegar isso tudo aí, rapidamente julgar e tal, fazer aquele reality show ali e resolver tudo, eu queria que essa agilidade deles fosse também para decidir, porque tem coisa que está 10, 15 anos, estoura o prazo, já tem político aí que está livre, porque acabou o prazo. Prescreve. Está todo mundo preocupado que o Lula vai ser solto, né? O Collor é um que faz processo, já caducaram. E a Dilma está entrando nessa daí. Está todo mundo preocupado com o Lula? Pode ser solto agora por essa decisão. Aí eu te pergunto, ele está envolvido em mais 9 processos. Esses 9 não entraram nem na primeira instância. Vão ser julgados quando? Quando caducar? Claro. Essa é a pergunta. Claro. E vou dizer, esse processo que ele foi condenado, segundo, não é minha análise não, segundo eu já ouvi pessoas realmente que entendem do assunto, é o menos grave de todos os 10. Ele só foi julgado nesse. Todas aquelas construtoras que estavam envolvidas com esse processo dele, todos eles vão ser absolvidos. E vocês vão... E outra, quem tiver dinheiro e poder será absolvido. Quem não tiver, coitado, esse é o Brasil. E outra, Fernando, se eu fui condenado, paguei uma fiança, que eles pagaram na fiança, aquele negócio todo. Se eu for absolvido, isso eu não sei. É isso que eu quero saber. O governo vai devolver. Então, ou seja, todo o meu crime, não, ao contrário, todo crime o quê? Compensa. Claro, no Brasil todo crime compensa. Ou seja, eu vou receber meu dinheiro, as empresas que estavam abrindo falência, né? Falência como é que chama? Antes da falência tem o... Tem antigamente era concordata, agora tem outro termo. Abrindo concordata. Essas recuperação judicial. Antigamente era concordata. Hoje é recuperação judicial. Todas as empresas que abriram recuperação judicial vão recuperar seu dinheiro, vão ficar numa boa de novo e vão voltar a prestar serviço para o governo. Por quê? Eu não tenho mais crime nenhum. Se existe um lugar no mundo que o crime compensa, é no Brasil. Não há dúvida nenhuma. Sem dúvida. Então, aí, sobre todos os aspectos. Aí vai, eu não consigo entender. Aí vai um jurista desse, um advogado, um promotor, um desembargador, seja lá quem for, e fala que o Brasil tem que ter justiça, que nós temos que acabar com a violência. Eu vou acabar com a violência como? Se você não tem se eles exemplar. Você quer uma violência maior do que isso que aconteceu ontem? Isso é uma violência. Com todos nós. Com todos nós. 200 milhões de brasileiros. Não é uma violência. A pergunta que a gente tem que fazer, mesmo respeitando a honorabilidade nossa aqui, a profissão, a qualificação, tudo isso. Quer dizer, qual é o poder que nós temos em mãos? Nenhum. Né? E agora eu vou te dizer uma coisa que me preocupa. Eu já falei isso para você em outros programas aqui. Eu hoje, quando eu abri o Facebook aqui, eu vi pelo menos umas 5 manifestações. Por favor, militares, voltem. Esse é o perigo que a gente corre. Militar não foi feito para governar. Mas quando você está na sua casa, entra no desespero, e entra um grupo que você sabe que vai entrar na sua casa, você vai chamar quem?
a polícia e numa nação, quando acontece uma situação as Forças Armadas. Esse é o a nosso polícia da nação. Esse é o opinião que nós temos. E por mais que as Forças Armadas sempre tenham colocado em mídia que não quer novamente e não quer poder, mesmo. eu sei que não quer e não quer. Mas às vezes será obrigado. Chega um ponto que é um ponto de sustentabilidade. Chegou um ponto de sustentabilidade, ela tem que assumir. E aí? Mas você acha que as Forças Armadas não estão interessadas? Não, eu acho que as Forças Armadas hoje, o espírito das Forças Armadas... Não é a função não dela. É o objetivo. A função dela é defender o país da agressão externa e manter a ordem. Eu vou dar agora a minha opinião pessoal. Eu acho que se hoje as Forças Armadas, até por um clamor público, que está começando, domingo parece que tem manifestação amanhã gigante. Contra o STF. Começa assim, eu tinha 10 anos em 64, 9 anos, eu vi isso acontecer. Tem que haver, esses caras têm que saber. Mas eu acho que hoje as Forças Armadas, elas podem até intervir, mas não da forma que foi em 64. Não. Ela vai dar apoio a um grupo que vai tentar organizar. Vai falar, nós não queremos nenhuma posição de destaque. A gente está aqui na retaguarda. O governo continua na mão. Acho que é por aí. Quem é o presidente? É você. Então, continua o presidente, continua dirigindo e nós somos a guarda de vocês. Não pode continuar a ver a quantidade de armamento que entra no país, irregular, drogas, a enormidade de quadrilhas que existem no país, de pessoas desonestas, verdadeiramente bandidos. E haver algo de sério, tem que haver. Não apenas. Fernando, eu sei, mas acho que o todo mundo entende por 5 minutinhos, meu Roberto Dionísio também. Eu falei isso aqui uma vez também. Nós falamos assim dessa questão da violência, da droga, das armas que entram. Fernando, como que eu sou um traficante, considerado traficante de arma, droga, caramba, quatro. Eu tenho 3 milhões, 4 milhões para trazer droga, armas caríssimas lá de fora. Como é que eu vou passar com isso na fronteira? Não estou aqui acusando ninguém, mas acho que está na cara e evidência de todo mundo. Existe. Tem que ter conivência. Então isso é conivência de polícia, de juiz, de político, de todo mundo. Agora eu pergunto assim, temos peito para encarar isso? Eu tenho peito para colocar o Dionísio, que é o juiz que deixou você passar com droga, para prender ele. Porque se eu prender ele, que é o que permitiu, você não passa. Então não adianta eu pegar o pobre se eu não pego a origem dele. O ditado já diz, se corta o mal pela raiz, a raiz está plantada. A história mostra que diminuiu a violência em Nova York. Não fosse um cidadão chamado Rudolph Giuliani, tolerância zero, não teria mudado. Medellín mesmo, tolerância mais zero do que Medellín teve. A minha, não deixa de ser minha sobrinha, casada com meu sobrinho, é colombiana, de Cali. E outro dia, recentemente, nós conversávamos com ela lá em São Paulo, né? E ela comentava, hoje é uma outra cidade, completamente diferente. E ela é engenheira. Medellín hoje não é só centro turístico, não. Hoje está inteiramente pacificada. Não é só centro turístico, não. Diminui 80% a criminalidade. E ela falava, e ela é engenheira, não é qualquer uma. Ela trabalha até na Amazon. E ela dizia, Fernando, o que precisa ver no Brasil foi o choque de ordem que houve lá em Medellín. Você vê Medellín hoje... Mas para ter esse choque de ordem tem que ter interesse. Claro que eu falei, você tem que ter peito. Quem é que vai tem que ter peito e tem que ter uma legislação que te ampare. Porque senão a polícia prende e a justiça solta. O maior problema nosso não é a polícia só. A polícia tem seus erros. Mas a justiça é conivente com essa do que a tal da progressão de pena. Isso é absurdo, cara. O outro vai comportamento há 30 anos, não vai cumprir 30 anos, vai cumprir no máximo 4. Você já não viu que o bom comportamento com 4 sai. O Cabral já está com 200, não vai cumprir. O Cabral já está com 1 mês, já tem 1 mês ou 2 meses já de redução de pena, porque ele lê livro. Cada livro que você lê, você reduz 1 dia de pena. Então já está com 3 meses de redução, porque é um grande leitor. Vai ler lá. E quem é que vai conferir que ele realmente... Como é que vai saber? Não. Aí eu te pergunto, cadê meus livros que eu li?
Aí o cara Cadê o preso livro sai que com você o lê? herói. Você tem gratificação por isso? Nenhum. Se você não lê, você não é um bom gestor. Vou chegar. Mas é o país da... Chegar ao final. Na verdade, nós estamos sendo enganados. Tiro guerra. Socorro! Olha, eu vou contar uma história. Aí, desculpa o que eu vou falar, mestre, que eu sei que você não é o sentido pejorativo da coisa. Mas aí vamos fazer carnaval pro povo, enquanto o povo está pulando, rindo, tomando cerveja, cantando samba, o futebol, o samba. O samba Aí, não ameniza. não ameniza não, mas engana o povo, porque enquanto o povo está com samba e futebol, eles estão fazendo as MD, enquanto a gente acorda, E a gente já era. aplaude, Nós gosta e tal, mas vivemos, é verdade. nós vivemos de pão Pensar. e circo. Infelizmente, Mestre, mas não estou não, desfazendo mas não, entendeu? não, mestre? mas deixa eu- Mas é o que eles aproveitam Mas dessa deixa eu coisa dizer para o poder seguinte, fazer essas que, besteiras todas. existem pessoas que fazem esse trabalho meritório que fez Mestre Manuel Dionísio desde que voltou da Europa, eu sou testemunha disso, tirando inúmeras criancinhas de rua e tal, aprendendo os passos da dança de mestre sala porta-bandeira e dando a elas uma profissão, algumas delas que rodaram o mundo inteiro. E de uma forma em que não tem mensalidade. Para vocês terem uma ideia, basta a pessoa que precisa sustentar de alguma maneira, comprar uma camisa, duas camisas, e ela está matriculada. E ali vai aprender os segredos da arte. Então tem que fazer esse reparo, porque muitas atividades são feitas também, apesar de ter muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, que é a egressa das escolas de samba. Por exemplo, o Carnaval no Rio de Janeiro, pouca gente se dá conta disso. É o único grande evento que fez com que o Rio de Janeiro fosse confundido com o Brasil. Você vê, lá fora todo mundo sabe do Brasil, por causa do Carnaval e por causa do futebol. Quer dizer, os políticos, infelizmente, falam tanto em uma série de coisas, não colaboraram para nada até aqui. Mas, de qualquer maneira, eu quero Mas o que eu falo é isso, Fernando, eu não não é entendi. eles que Não fazem pode errado, deixar- é o político não que pode- usa é verdade, isso de é maneira verdade. errada. Não O se que- pode deixar de ficar hipnotizado, hipnotizado por essas coisas, essa sem, questão. sem a devida O cobrança. político aproveita dessa Daí beleza, tem que ir da pras beleza ruas, que é o samba, daí que é o tem que ir futebol, pras para ruas fazer a contra uso de maneira essa errada. decisão do sistema. Tem que mostrar o processo, tem que dizer, nós não somos o clamor popular. Clamor popular, não vou nem dizer Eu vejo a escola do Mestre Dionísio não só ele como formar para grandes mestres salas, não. É formar cidadãos. Porque cidadãos. enquanto a pessoa está ali, está aprendendo a ser humano. Eu prometo o né? seguinte, Vamos lá que nós então uma fizemos amenizade rapidinho. Mestre, as pessoas que quiserem. Então ainda não está em atividade plena esse ano, né? Volta o ano que vem, como é que está isso? Não, a atividade ela está plena. Todo sábado lá na Caruso Gulbenkian. Já todo sábado ali. Agora avisar aí aos empresários, aos amigos e a você pela oportunidade de falar do nosso trabalho, que eu estou aberto a conversações a partir de 2020, porque hoje, às 10h30, saindo daqui do programa, eu já vou encontrar com o nosso contador já para saber da situação de toda a documentação que não me foi entregue, foi extraviada, então tem que começar tudo de Você novo. quer regularizar a escola, né? Em 2020, a coisa, se Deus me permitir, está funcionando. Vai estar funcionando, nunca deixou de funcionar. Ele quer mais plena. Mais plena, e agradecer mais uma vez, através do seu programa, à Universidade Federal Fluminense, que no dia 18 desse mês passado, nós conseguimos inaugurar o nosso polo de dança de mestre porta-bandeira e posta-andar dentro da Universidade Federal Fluminense. Que maravilha, parabéns, parabéns. Pedro Carlos, querido, as suas despedidas. Fernando, espero que essa decisão de ontem faça o povo acordar mais um pouco. Tomara, tomara. Vamos entender que nós temos a força. Essa força não pela violência, mas a força do poder está nas nossas mãos. E ano que vem nós temos eleição. Então nós podemos começar desde já a mudar esse panorama. Né? Isso mesmo. Bom fim de semana a todos e que nosso Pai nos acompanhe sempre.
Meu caro Cícero Munhoz, por favor, se quiser falar no hospital, fica à Afirmando vontade. aqui o que o Pedro falou, a força realmente emana do povo. Isso em qualquer lugar, qualquer recanto do mundo funciona assim. E é assim que a gente tem que se sentir. Embora tenha que ouvir essas bobagens, dizer que o clamor popular não interessa, é uma besteira, né? Mostra só a inutilidade de pessoas que pensam assim. O povo está aí, parece que está se mobilizando. Amanhã parece que vai ter uma grande manifestação e que seja a primeira de muitas. Mas, e principalmente, para quem não gosta do Bolsonaro, a gente já falou aqui, mas todas as manifestações que foram a favor dele, não houve violência, não houve quebra-quebra, não houve morte. Então tem que continuar dessa forma. É assim que a gente faz a história. É de maneira correta, respeitando a lei, porém pedindo e exigindo os nossos direitos. Manifestação é uma coisa, baderna é outra, né? Pois é, agora tem uma historinha para contar, que o Juarez Silva me pediu que Fernando, conta aquela história da reportagem no início da sua carreira aqui no Rio de Janeiro. Pois é, há muitos e muitos anos atrás, eu era um jovem repórter e em função da empresa que trabalhava, que ia fazer um trabalho para o Globo, era uma empresa de publicidade, eu fui com um fotógrafo maravilhoso. Você não ouviu que você não estava aqui, quando eu contei essa história, até o Armida falou, poxa, ainda bem que o Pedro Carlos não estava aqui, né? Mas agora ele vai me sacanear, porque eu vou contar com ele ao vivo. Então acontece o seguinte, então o diretor da empresa falou, Fernando, você vai lá, vai fazer um texto da reportagem, porque eu quero uma reportagem para ser publicada no Globo, na época do jornal Globo, é sobre o pôr do sol, aliás, o nascer do sol na ilha de Jaguarão. Então você vai com o fotógrafo Sebastião Dias. Eu tenho que me lembrar muito dele, que há muitos anos que eu não vejo, era um querido amigo, não sei nem se ainda está entre nós, mas é uma figura fantástica. E fomos nós, pegamos aquele barquinho e tal, e fomos para a ilha de Jaguarão, onde naquela época havia um hotel. Em lá chegando, nós descobrimos que nós éramos os únicos homens que ali estavam num só chalé. Eu e o Sebastião. O resto era tudo pessoas que aparentemente estavam em lua de mel. Quer dizer, eu falei, Sebastião, você mostra, naquela época usava aquelas máquinas de fotografia desse tamanho, bota bem no peito, que é para mostrar que a gente é jornalista, né? Olha, vamos dormir num chalé só, nós dois, não sei o que e tal. Mas foi o que aconteceu. Chegou de noite, desligamos a luz. Quando apagou a luz, Manuel, quando apagou, você não chegava o teu dedo na frente do teu olho. Era um breu só, porque aquilo é mato. Né? Então eu falei, bom, tá bom, então eu fui conversando, vamos dormir, amanhã te acordar cedo, como de fato acordamos, para fazer o nascer do sol. Aí eu estou quase que dormindo, eu ouço um som assim, ó. O que é isso? Será que é um cachorro do mar? É um jacaré, uma jacaré. Não é um jacaré, não. Nossa senhora, isso aí é uma fera que está aqui. Eu já comecei a confundir tudo, achei que seria possível um leão na ilha de Jaguarão. Aquelas coisas, você está meio que dormindo. Eu lembrei que havia uma tranca na porta do chalé. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo, vou pegar a tranca, acendo a luz e meto a tranca no bicho. Né? Aí, o que acontece? Eu, num pulo só, acendinha a luz, peguei a tranca. Quando eu faço assim com a tranca, estava o nosso querido Sebastião Dias dormindo assim. E aí, eu no dia seguinte falei, meu amigo, você quase que morreu. Um grande abraço a todos. Essa é a história que ele conta. Mas essa é a versão dele. Aí nós não ouvimos a outro lado da versão. Vai ter que prestar conta para alguém. Isso é um lado da versão. Como diz três lados, a verdade que conta, a verdade que é a verdade verdadeira. Não, tudo é verdade, tudo tempo. Mas uma hora